Olá, sou Maria Cláudia, médica. Falo com você, profissional de saúde. Hoje, juntos, vamos descobrir oportunidades de melhorar o atendimento dos nossos pacientes. Nos formamos. E agora? Estamos preparados para lidar com os pacientes? E as consultas serão tranquilas? Nossa, que apreensão! Pois é, nosso início precisa ser alavancado. E por que melhorar os atendimentos? Primeiramente, em respeito ao ser humano. O paciente necessita receber o melhor atendimento e informação para poder ajudá-lo na tomada de decisão sobre a sua saúde. Isso é muito importante. A melhoria nos atendimentos também resultará em fidelização dos pacientes a você, e isso lhe gerará credibilidade profissional, construindo uma clientela e gerando melhores receitas para você, é claro. Nós estudamos durante anos, construímos as nossas bases técnicas da melhor forma, mas ainda nos faltam algumas coisas, como vivência de atendimento, ouvir os pacientes, descrever as anamneses, examinar, fazer diagnósticos coerentes e, não menos importante, cuidar da nossa saúde mental. E aí temos um problema, não podemos cair no estresse profissional, decorrente do quê? Da sobrecarga da nossa profissão tão linda. Muitas são as preocupações, mas não podemos, neste início de carreira, deixar isso nos abater. Os nossos primeiros atendimentos sozinhos nas nossas vidas, temos que tomar decisões clínicas frente aos nossos pacientes. E aí, precisamos nos lembrar de como fazer tudo isso. Vou lhe contar uma história, a história que me trouxe até você. Mas antes eu peço sua ajuda. Me ajude a impulsionar este vídeo, clicando logo aqui abaixo no joinha e inscreva-se no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, para que você possa receber no futuro nossas divulgações. Bom, agora vou me apresentar. Sou casada, tenho 2 filhos lindos, um casal. Tenho 2 cachorrinhos e gastando muito tempo com os estudos. Sou formada na medicina ABC há 24 anos. Sou cirurgiã, endoscopista, sou pós-graduada em gestão de saúde com MBA pela FIA USP. Atuei como diretora, como gerente, como auditora e nesse tempo pude participar ativamente da fusão de 4 grandes operadoras. Para isso tudo, estamos aqui e eu posso te dizer, ouvi muitos médicos, ouvi muitos pacientes. Como diretora, eu transitava por todas as áreas hospitalares. E eu posso falar para você o seguinte, melhorar a nossa relação como profissionais de saúde e os pacientes é fundamental. Esse é o principal tema que nós vamos tratar no meu canal. Como será que os pacientes nos veem? Quais são as suas observações? Muitas são as perguntas, não é mesmo? Pode não ser o seu caso, mas provavelmente você, iniciando na sua profissão, tem pouca idade e não tem cabelos brancos. Nessa fase, você pode até pintar os seus cabelos, cortar careca, mas ainda assim, a pele do seu rosto lisa e viçosa provará que você tem pouca idade. Mas cabelos brancos também não dão certeza de conhecimento técnico adequado, nem sequer prova da autoridade em algo. Sem dúvida, os pacientes necessitam de profissionais que lhe transmitam segurança, confiança e autoridade. Temos alguns pontos que podemos observar. Na nossa rotina diária, você acorda, sai correndo, tem uma agenda longa para o dia. Veja, você já ouviu falar de poses do poder ou pose da Mulher Maravilha? É aquele gesto de erguer os braços o mais alto possível do seu corpo ou festejar uma vitória com o queixo levantado, coluna ereta e mãos na cintura. Isso influenciará o seu desempenho diário e sua autoconfiança.
O estudo da psicóloga de Harvard, Amy Cuddy, chamado de poses do poder, demonstrou mundialmente esses resultados. Essas posições, praticadas de 2 a 5 minutos, são capazes de enganar o seu cérebro e fazer você se sentir empolgado, seguro e confiante. Como isso acontece? Isso irá provocar em seu cérebro uma descarga de testosterona, que é um hormônio de dominância, e ao mesmo tempo restringir a produção do cortisol, hormônio do estresse, que diminuirá a sua sensação de nervosismo. Para alguns céticos, essa prática parece pouco efetiva, mas lhe garanto que na sua prática isso irá lhe trazer mais confiança e melhores resultados diários. Pode acreditar. Você foi feito para vencer. Respeitando a sua religião, lembre-se sempre: Deus criou o mundo em quantos dias? 7 dias. No 5º dia, Ele criou os animais e você não estava lá. Tinha os macacos, os saguis, os pandas e muitos outros. Mas no 6º dia, você estava lá. Deus criou o homem e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme está escrito lá em Gênesis 1:26. E nos deu autoridade para reinarmos sobre todas as coisas. Somos vencedores. Ainda que você acredite em outras vidas, você está vivendo esta vida para dar o quê? O seu melhor. Então vamos lá. Concentre-se em ter e buscar autoconhecimento e adquirir uma bagagem da experiência. Pratique, porque você será um vencedor. Não se importe com os conceitos das outras pessoas. Descubra em você o verdadeiro vencedor que você é. Como os pacientes nos veem? Qual é o nosso estereótipo? Quando você pergunta a um paciente como ele descreveria um médico ou profissional de saúde, o que você acha que ele responde? Provavelmente, ele irá referir-se a uma pessoa com vestimentas brancas, ainda que hoje a gente use mesmo avental ou jaleco. Mas, afinal de contas, a roupa é a expressão da sua personalidade e devemos observar os códigos de vestimentas de cada profissão. E a nossa, geralmente, é o branco, não é? Então, vamos relembrar. Ao lembrarmos, vamos pensar numa coisa. Ao lembrarmos de um jogador de tênis, o que vem à sua mente? Uma pessoa com uma bolinha de tênis na mão, uma raquete, tênis, meias curtas, shorts e aquela camiseta própria do esporte tênis. No seu punho tem sempre o quê? Uma munhequeira e às vezes aquela testeira por conta do suor de tanto correr. Agora, você pode estar vestido com o seu avental, com o seu jaleco, tendo a logomarca da sua instituição, pequenos detalhes, mas isso é irrelevante. Eventualmente, nem todos os nossos colegas iniciam os atendimentos com vestimentas recomendadas e muitas vezes isso pode gerar impactos negativos nos seus pacientes. Então, este é um tema diretamente ligado ao asseio. Asseio trata-se do esmero, da higiene, do capricho, do alinhamento e da compostura. Ainda que a sua vestimenta seja branca, imaginamos que ela deve estar o quê? Sempre limpa, né? Necessitamos cuidar da nossa aparência com unhas aparadas, o cabelo arrumado, camisas e calçados adequados. Pois é, fica difícil imaginar um profissional de saúde de outra maneira, não é verdade? Isso nós temos sempre que tomar muito cuidado. E não menos importante, nós devemos também recordar o que Glória Calil sempre diz: elegância não é se vestir bem, é ter educação. Assiduidade. Este é um grande ponto de importância e respeito aos nossos pacientes. Trata-se da pontualidade do profissional de saúde. Ainda que possamos ter uma agenda exaustiva, cheia de compromissos
E contratempos que podem acontecer de formas emergenciais são contratempos que não temos como impedir, não é mesmo? São os nossos pacientes que muitas vezes precisam de nós. Mas devemos sempre nos esforçar para cumprir a agenda prevista. Não existe nada mais desagradável ao paciente passar horas aguardando por você sem saber o que está acontecendo. O paciente já vem ao seu consultório por um motivo, uma dor, uma dúvida, enfim, ele já está ali com algum problema. E se nós não conseguimos cumprir a nossa agenda, nós geramos ainda mais uma insatisfação pessoal. Isso pode influenciar negativamente, principalmente na relação médico-paciente ou profissional de saúde-paciente. Vale observar as diferenças culturais, porque cada estado tem a sua cultura. Ainda assim, o sucesso envolve o conjunto destes e demais pontos, mas nos fortalecemos com a boa prática e uso diário dos bons costumes. Mas quais os nossos enganos muito comuns e observados? Procuramos pelas melhores práticas do mercado. Contratamos assistentes pessoais ou secretárias para os nossos consultórios, para que elas realizem o primeiro contato, o agendamento, recepcionem os nossos pacientes. Elas nos ajudam a otimizar o nosso tempo. Porém, muitas vezes nós observamos que os nossos pacientes não estão sendo recepcionados no consultório por você, profissional de saúde. Ele não é chamado pelo nome, precisa ser um cumprimento afável, um aperto de mão caloroso. Assim, quando ele vai embora, você deve acompanhá-lo até a porta, dar-lhe um novo aperto de mão. Vamos ser amorosos e calorosos com os nossos pacientes. Por analogia, lembramos que nós não deixamos a porta da nossa casa aberta para que os nossos convidados entrem quando eles chegarem e a gente não esteja ali para cumprimentá-los. Nós ficamos na porta para recepcioná-los. Damos as boas-vindas. Vale lembrar que você, profissional de saúde, tem o poder de prover palavras de esperança, de apoio e boas recomendações para a saúde do seu paciente. Tudo é uma troca de experiência. Somos responsáveis por isso. Vocês conhecem a expressão renomada "gentileza gera gentileza"? Ela é de José Datrino, decorrente de uma história da década de 60 com um belo propósito, ocorrida lá no Rio de Janeiro. Pois é, me faz lembrar com muito carinho de um caso ocorrido comigo lá no pronto-socorro, quando eu ainda fazia a residência de cirurgia geral. Foi muito marcante e eu vou contar para vocês agora. Mal havia terminado o atendimento de um paciente, eu estava na mesa ainda, terminando de revisar os documentos, quando fui surpreendida por um paciente entrando pela porta. Sua pele era bastante queimada pelo sol. O seu rosto marcado pelas rugas que denotavam o tempo. Andava com as costas encurvadas, quase não conseguia enxergar os seus olhos. Corri para cumprimentá-lo. Dei-lhe a mão e percebi o quanto as suas mãos eram ásperas e os seus olhos encurvados. Sentou-se ao lado da sua filha, que o acompanhava. O senhor José, vamos chamá-lo assim para proteger a sua identidade, estava com 67 anos. Ao investigar a sua história, ele descreveu que havia iniciado seu trabalho ainda na infância, lá em Serra Pelada, no sudeste do Pará. Ele era garimpeiro desde sempre. Olha o que eu tinha na minha frente, uma história de vida incrível. Contou que o seu dia começava antes do sol raiar e ficava no seu local de extração por horas e horas. Então, a sua alimentação era precária e a água também era escassa, já que a poluição decorrente do garimpo contaminava o solo e a água. Não estava conseguindo engolir alimentos de maior consistência. A tosse crônica do senhor José demonstrava o seu tabagismo de longa data. A sua magreza era notável aos olhos. O senhor José falava pouco, era muito gentil
Tinha uma fala mansa e pausada. Lembrava muito meu avô. Ele não morava em São Paulo e veio à casa da sua única filha para visitá-la depois de tantos anos sem vê-la. Foi ela que observou o seu emagrecimento acentuado e a precariedade da sua alimentação e o trouxe ao hospital. Seguimos conversando e assim foi abordando todo o seu histórico de vida e de saúde. Após o exame físico, fizemos algumas hipóteses diagnósticas. Solicitamos vários exames e lá se foi o senhor José. Passado alguns dias, ele retornou no ambulatório. Eu, já cansada de uma noite mal dormida do plantão que tinha sido agitado, chamo o próximo paciente pelo nome. Para minha surpresa, percebo que era o senhor José, aquele senhor garimpeiro e gentil. Trouxe os resultados de todos os exames laboratoriais, o raio-x contrastado de esôfago e a endoscopia com biópsia. Realizei as considerações e recomendações, porque naquele momento o caso era muito difícil. Caso triste. Não tínhamos mais como operá-lo, pois tratava-se de um tumor maligno avançado. Foi bem difícil para mim. Restava-lhe poucos meses de vida e precisávamos dar conforto a ele e à sua família e a melhor qualidade de vida possível a esses tempos finais. Foi com muita dor, com muito carinho, que tratei do senhor José. Esta foi a minha primeira decepção como cirurgiã. Não poder operá-lo, arrancar aquele tumor, salvar o senhor José. Temos que lidar com as nossas frustrações dia a dia. Passado algum tempo, apareceu o senhor José no pronto-socorro, abatido pela evolução natural daquela doença, mas pedindo para conversar comigo. Eu fui até ele. Ele tinha nas mãos um saquinho plástico e ele me disse: "Trouxe para você." Eu carinhosamente peguei o saquinho e fui abrir. Dentro do saquinho tinha uma pedra de cor verde. Parecia uma esmeralda. Ele mesmo tinha garimpado. Estava grato por tudo e por toda a atenção, por toda a explicação que ele tinha recebido. E mesmo passado alguns meses, porque eu já não o via, já tinha alguns meses mesmo, porque o meu ciclo de ambulatório tinha encerrado e ele continuava lá no ambulatório. Eu aguardo como um dos meus maiores presentes na minha carreira. Por quê? Porque ela tem gratidão, ela tem sentimento contido nela. Aquele foi o momento em que eu tinha descoberto na profissão o que nós chamamos hoje, de inteligência emocional. Não foi fácil lidar com a minha frustração, dar aquela notícia difícil para a família e para ele, acompanhá-lo por alguns meses e saber que logo morreria. Lidar com a morte, saber lidar com os nossos sentimentos e tudo que envolve a nossa profissão. Precisamos mesmo de muita inteligência emocional. Mas esse é tema para um outro dia. Fiz ali a diferença e avancei. Não parei desde então. Nosso papel como profissionais de saúde é grandioso. Somos educadores e construímos uma relação com os nossos pacientes dia após dia. Ensinamos e aprendemos com eles. Juntos vamos melhorar a saúde. Aqui embaixo está o meu e-mail. Se você tem alguma sugestão de tema, alguma ponderação do que nós falamos hoje, envia para mim no meu e-mail. Eu quero te ouvir. Enfim, muito obrigada pelo seu tempo, por estar conosco, a sua especial atenção. Tudo que nós estamos fazendo aqui é por você e pelos nossos pacientes. Te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus.